Dois aspectos são muito importantes que a gente precisaremos mencionar. O primeiro deles é o seguinte: por que será que a Bíblia gasta praticamente 4 capítulos falando desse evento? Ela gasta um capítulo só falando da criação e 4 capítulos falando de um dilúvio. E por que nos dá tantos detalhes? Nos dá datas, em tal dia aconteceu isso, depois de tantos dias aconteceu aquilo. Ou seja, o que a gente pode aprender a respeito de tudo isso? Então esse é o primeiro aspecto, a quantidade de informação que está lá. Eu coloco isso para o pessoal os alunos que não fugiram da escola, isso aí é o enunciado do problema. Tá? Então a informação básica está ali. O que eu posso, dessa informação, trabalhar e produzir, ver os resultados disso. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que muitas pessoas não estão preparadas ou nunca estudaram realmente a respeito do dilúvio, então dão algumas respostas meio estranhas. É por isso que muita gente de fora acha que nós cristãos, quando tratamos do dilúvio, a gente tem umas ideias meio malucas. Mas é porque é um consenso, de uma forma mais ampla, de falta de conhecimento. Então há uma necessidade de nós entendermos o que o texto está nos dizendo e o que a ciência fala especificamente a respeito disso. Por exemplo, Darwin tinha um problema gigantesco com o catastrofismo, que é o caso do dilúvio. Tá? Ele diz assim que quando alguma coisa entra em extinção e a gente não sabe a causa, então nós criamos essas catástrofes e tudo mais para destruir o mundo, etc. e coisa e tal. Eu falo, hoje os evolucionistas não acreditam mais em Darwin, porque afinal de contas, como que os dinossauros teriam sido extintos? Por uma catástrofe. Percebe? Então tem umas coisinhas aí para a gente poder trabalhar. A questão do dilúvio propriamente dito é o seguinte: é uma catástrofe? Deixou evidências? Sim. Só para eu citar apenas uma. Não é interessante que no planeta inteiro, em todos os lugares, nós encontramos animais e plantas fossilizados em rochas sedimentares, ou seja, por água e sedimentos. Agora, de onde veio tanta água assim para fazer com que a gente tivesse tantos fósseis no planeta? Fóssil de peixe? Já tentou pegar um peixe? Ele foge, né? Sim. Agora, como é que a gente fossiliza um peixe, então? Então, tem muitas coisas assim, muito interessantes que a gente pode tratar de forma específica, mostrando que o dilúvio foi uma catástrofe global que deixou evidências científicas que precisam ser corretamente interpretadas. Aí é onde está o problema atual. Nós temos a evidência, mas a maneira como elas têm sido interpretadas é estranha. Só vou deixar uma, só para a gente pensar. Se você for num laboratório e pegar peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, animais mortos, colocar no meio de muita água e muita lama, e produzir um sistema assim que seja de pressão e descompressão nessa água e nessa lama. Qual vai ser a ordem desses animais mortos no meio dessa lama toda aí? Vai pela densidade. Ou seja, lá embaixo ficariam os peixes, um pouco mais em cima anfíbios, depois répteis, depois mamíferos e aves. Isso já foi feito em laboratório. Mas olha que interessante, a evolução interpreta peixes, depois anfíbios, depois répteis, mamíferos e aves. Isso foi evolução, não, isso foi dilúvio. Isso não foi evolução, isso foi uma catástrofe onde essas formas de vida foram presas, mortas no meio de muita água e muita lama. As pessoas se perguntam, mas você falou de pressão e descompressão? Maré alta e maré baixa. Maré alta cria pressão, maré baixa cria descompressão. Na maré alta, pressão faz com que os organismos com densidade maior, mortos no meio da lama, vão para o fundo. Descompressão, maré baixa, faz com que os que têm uma densidade menor vão mais em direção à superfície. Ou seja, quando nós pegamos essa chamada coluna, tá, com todos esses animais mortos ali, ela não é uma coluna de tempo, é uma outra coisa que a gente está vendo. Daí criam-se os problemas de interpretação. A evidência é bem simples, bem reta e direta. Você vai no laboratório, mostra claramente que essa formação, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, ou aves e mamíferos, daí a gente faz em laboratório sem nenhum problema. Isso é ciência. Esse negócio que isso seria a evolução ao longo de milhões de anos, o nome técnico para isso é viajar na maionese.